Bom, olá alunos, vamos para a nossa aula sobre o sistema muscular, tá? Então hoje a gente inicia um novo sistema. Então dentro do sistema osteomuscular, agora nós vamos começar a ver a parte dos músculos, tá? A relação dos músculos com o sistema esquelético também e com a parte de locomoção e as funções dos músculos dentro do nosso corpo. Tá, então todo músculo, nossos músculos são chamados músculos estriados esqueléticos, tá? Por essa característica que os músculos têm de ter fibras musculares aqui e estarem ligados à estrutura esquelética, estar ligado ao osso. Então todo músculo ele vai ter uma origem e uma inserção, tá? Onde ele se inicia e onde ele se liga. Então geralmente eles se ligam entre duas estruturas ósseas para poder fazer o processo de movimentação. Tá? Então os músculos esqueléticos têm essa finalidade de fazer o processo de movimentação do corpo. Então aqui no exemplo nós temos o exemplo aqui do músculo bíceps, tá? Que é o músculo do braço aqui. E atrás nós temos o músculo chamado de tríceps. Então nós temos o bíceps na frente e o bíceps na parte posterior. Tá? Eles são músculos que fazem um sistema antagonista. Tá? Então um está contraído, outro está relaxado no momento. Para que o músculo faça a sua função, ele tem que contrair. Então essas fibras musculares aqui, elas contraem. Então aqui no exemplo do bíceps, tá? Ó, ele está contraído. Então quando ele contrai, ele puxa aqui, ó, a alavanca, ele faz uma alavanca. E nesse exemplo aqui ele está puxando o braço, o antebraço, ó, no sentido de uma flexão. E depois ele relaxa. Quando ele relaxa, o braço volta ao estado normal, tá? Para que isso ocorra, cada músculo tem dentro da sua estrutura histológica, dentro das suas células, um potencial de ação, tá? Potencial de ação que ele precisa de energia para isso, para que ocorra esse processo de contração e relaxamento, tá? Essa energia ela é produzida através do oxigênio que é mandado para a célula muscular, para que ele produza energia e gere ATP, trifosfato de adenosina, que é a energia do músculo. E para que entre essas fibras musculares ocorre um deslizamento entre as fibras, então nós temos a ação da actina e miosina. São duas enzimas que agem nessa estrutura da movimentação do músculo, tá? Para que não ocorra estafa muscular. Quando ocorre estafa muscular, que é o limite do músculo, a gente vai gerar cãibra, tá? Então, quando ocorre a cãibra, é porque ocorreu já um processo de formação de ácido lático. Esse músculo está sendo tão exigido na atividade que ele não consegue mais produzir energia através da produção de oxigênio e começa a produzir de forma anaeróbica e aí gera como resultado o ácido lático. É quando a gente tem a cãibra. Tá? Então aqui, ó, no exemplo do braço aqui, nós temos o bíceps e o tríceps aqui atrás. Então um está contraído, outro está relaxado, ou estão em equilíbrio, nesse caso aqui, de acordo com a função. O tríceps estica o braço, você tem uma extensão do braço, e o bíceps você tem uma contração do braço. Tá? Todo músculo ele está ligado ao osso pelo tendão, tá? Então vocês têm que lembrar disso, ó, que são os tendões. Então os tendões, essa parte branca que eu estou pintando de amarelo agora, tá? E aqui o tendão aqui, na outra parte do músculo. Então esses são tendões. Os tendões ligam o músculo ao osso para fazer o processo, num processo de fixação. Aqui o tendão, aqui também tendão, tá? Então eles estão ligados ao osso através dos tendões. Esse processo de alavanca que ocorre, tá? E tem três tipos básicos de acordo com
o nível de alavanca que nós temos. Então, a alavanca tipo C, né? Essa daqui, por exemplo, C é o ponto de força, aqui é o meio do ponto de equilíbrio, né? Força, e aqui é onde você vai. Então, por exemplo, aqui na parte cervical, essa estrutura de alavanca, ela é quase que meio neutra entre o peso e a ação e a força. Por quê? Porque você tem, na verdade, é uma estrutura de sustentação do crânio aqui, ó. Essa sustentação do crânio. Então, nessa articulação aqui da cervical, a finalidade é sustentar o crânio aqui e os movimentos básicos da cabeça. Já na alavanca tipo B, tá, chamada de alavanca de segunda classe, eu tenho potencial de força daí. Tá? Então aqui tem um exemplo do músculo da panturrilha, chamado de gastrocnêmios. Tá? Aqui tem um tendão que liga ele ao calcâneo, que é chamado de tendão calcâneo. Tá? E a outra parte dele tá ligado aqui ao fêmur, aqui em cima. Tá? Então aqui eu tenho um potencial de força maior. Esse tipo de alavanca dá mais força. Então, por isso que a gente consegue elevar, igual no exemplo aqui, ó, elevar o corpo, tá? Usando esse tipo de alavanca. Então, o músculo contraiu aqui, ele vai puxar o calcanhar aqui para ele fazer a elevação do corpo. Esse é o tipo de alavanca tipo B, de segunda classe. E a outra é a alavanca de terceira classe, que é o exemplo do bíceps, tá? Que aí você tem, nesse caso aqui, o peso está aqui na mão, né? Que é onde você vai puxar aqui, ó, o bíceps contrai e ele vai puxar o rádio aqui, ó. Uma parte dele está ligada no rádio, outra parte está ligada na una, que é uma parte pequena. Então esse tendão puxa aqui, formando uma alavanca de força para poder fazer esse resultado de alavanca. Alguns músculos não estão ligados diretamente um osso ao outro. É o caso do ióide, tá? O ióide é um osso que ele é solitário aqui na região do pescoço e eu tenho músculos ligados a ele. Ó. Então, músculo ligado aqui a ele, eu tenho aqui o externo ióide aqui embaixo ligado a ele, tá? E aqui em cima eu tenho o músculo miloióide, tá? Então, esse osso está ligado a dois músculos, ó. Então, não é só entre osso e osso, né? Às vezes eles fazem essa ponte de ligação. Então toda a parte de estrutura aqui, por exemplo, está ligada ao ióide, então todos esses aqui tem o estiloióide, tá? Nós temos aqui o músculo digástrico, né? Que ele tem a parte anterior e posterior do digástrico aqui, é chamado digástrico com dois, né? Com duas faces, anterior e posterior, que estão ligados à mandíbula aqui, que é outra estrutura de osso, tá? Então, por exemplo, nós temos o levantador da escápula aqui atrás, tá? Que é um músculo que fica na parte posterior. E aqui temos o esternocleidomastoide, tá? Que é o músculo do pescoço. Aqui ele está feito uma dissecção nele, ó, cortado aqui. E do outro lado esquerdo você consegue ver ele grande aqui, ó, tá? Que é o músculo que dá movimentação ao pescoço, lado direito e o lado direito e o lado esquerdo. Então, do lado de esquerdo aqui nós vimos o esternocleidomastoide inteiro, tá? E abaixo dele nós temos o esternotireoide, que ele fica abaixo dele aqui. Então, aqui foi feito uma dissecção, né, um corte, né, para poder mostrar o outro músculo que fica abaixo do músculo esternocleidomastoide. Aqui uma dissecção tirando os músculos da frente para mostrar a ligação dos músculos, ó. Então, por exemplo, aqui nós temos um tendão intermediário aqui, ó, esses tendões que estão ligados aqui, essa parte de um músculo ao outro, tá? E isso aqui vai se ligar depois à clavícula, aqui, ó, aqui a clavícula, que nós temos como se a gente separasse ela em 3 porções aqui para poder entender melhor, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, o esternotireoide aqui embaixo, ó, e aqui na frente uma dissecção dele, tá? Para poder entender melhor. E aqui o ióide de novo para mostrar essa ligação com os outros músculos aqui. Na parte posterior, tá? Estão vendo agora na parte de trás. Nós temos aqui o osso occipital, ó. Tá aqui a sutura occipital, a sutura que forma aqui no crânio.
tá? Então nós temos o ligamento nucal aqui, que é esse ligamento que vai ligar esses músculos às vértebras da parte cervical, certo? E eu tenho um conjunto de músculos aqui, ó, que fazem parte. Cada músculo tem uma membrana que cobre ele, tá? Para poder facilitar o seu potencial de ação. Então nós temos aqui, por exemplo, o levantador da escápula, que é um músculo que fica abaixo do deltoide. Aqui foi tirado o músculo deltoide aqui de cima, né? Ele fica por baixo do deltoide, tá? Aí nós temos o longuíssimo do pescoço, que é esse outro músculo aqui que se liga bem na parte aqui da estrutura da região temporal aqui do osso. E que na verdade vocês não precisam lembrar de todos os músculos agora, tá? Estou dando só um apanhado geral para vocês conhecerem os mais importantes, os mais interessantes, mas para saber a finalidade dos músculos e a localização em cada estrutura, tá? Então, por exemplo, tem o romboide maior aqui, ó. O romboide maior é esse músculo grande aqui, ó. Ele se liga à escápula, né? Que ele vai dar uma movimentação da escápula para que você tenha o movimento do ombro mais completo, né? A escápula desliza nessa região aqui para fazer essa movimentação. Nessa outra imagem aqui dá para ver melhor aqui, ó, a estrutura onde fica o ióide, tá? Ó, a ponta do ióide aqui, né? Que foi retirado dos outros músculos aqui, para a gente ver a parte do ióide nessa imagem aqui. Bom, dando continuidade aqui à parte da estrutura muscular, nós vamos verificar agora a musculatura pertencente à estrutura do tórax, tá? Então nós temos aqui o músculo grande peitoral, né, ou peitoral maior, tá? Aqui um músculo grande da parte do tórax aqui, tá? Só relembrando que todo músculo ele tem dois pontos de ligamento, tá? Uma origem e uma inserção, tá? Em cada uma das pontas das extremidades do músculo ele tem o tendão, que é o que liga o músculo aos ossos. Essa parte que eu estou pintando aqui é onde eles estão ligados, ó. No caso do peitoral maior, está ligado aqui ao osso externo, e a outra parte dele está ligada aqui ao húmero, tá? Que é o osso do braço. O que dá a característica de alavanca dele nesses pontos de inserção. E o terço proximal aqui da clavícula. Então dá a característica do movimentação que você faz o movimento de supino, né? O braço para frente e o braço para trás, elevação do braço, juntamente com os outros músculos que estão ligados aqui nesse movimento. Então, dentro dessa estrutura aqui do ombro, por exemplo, e do peitoral, tá? Nós temos o peitoral maior ligado aqui ao osso externo, ao húmero, ao terço proximal da clavícula. Nós temos o músculo deltoide aqui, que é o músculo do ombro, que ele se liga ao terço distal da clavícula, a parte mais longa aqui da clavícula, ó, a porção anterior dele. A porção medial do deltoide se liga ao acrômio, que aqui do outro lado dá para ver o acrômio, seria esse ossinho aqui, ó, que ele não aparece aqui, e se liga ao húmero também, que é o osso do braço. E na parte posterior nós temos a parte posterior do deltoide, que ele vai se ligar à escápula e ao acrômio. Aí nós temos o músculo aqui do braço, né, que é o bíceps. E do outro lado, daqui do lado posterior, agora nós temos aqui a clavícula, para vocês visualizarem. Fazendo uma dissecção, mas retirando o músculo peitoral aqui, para que vocês vejam, abaixo dele nós temos
um músculo chamado de músculo serrátil, tá? O serrátil ele pega toda a estrutura aqui o que acompanha as costelas, ó, tá? Ele se liga à costela e o serrátil tem a função de auxiliar na respiração, elevar as costelas no movimento respiratório, tá? Então ele está abaixo do músculo grande peitoral aqui. Então quando a gente retira aqui o peitoral, a gente consegue ver os pontos de ligação dele às costelas. E aqui nós temos o músculo oblíquo externo, tá? Essa parte aqui, onde você seccionando ele também, tá? Você consegue ver a estrutura abaixo dele, que aí nós temos o músculo transverso do abdômen, tá? Que está abaixo do músculo oblíquo, dá para ver bem ele aqui. E aqui ao meio nós temos esse músculo que é o músculo chamado de reto do abdômen, tá? Que ele faz essas separações aqui. Entre cada estrutura muscular aqui do reto do abdômen, nós temos as chamadas interseções tendíneas, que é uma cartilagem que liga o músculo, que está ligando esse músculo aqui. Porque esse músculo ele tem uma base dele aqui na região no osso da pubis e a outra base dele aqui em cima. Então ele é um músculo que ele fica ligado, um músculo longo do abdômen. Então qualquer movimento que você faça no abdômen, você está movimentando essa musculatura, porque é uma musculatura grande. E aí existe essa parte branca, para vocês saberem, é uma proteção que existe entre cada músculo, tá? Em cima dele existe essa camada de proteção, tá? Que é uma bainha, tá? Chamando uma bainha de proteção do músculo. Então, relembrando, os músculos são fibras musculares, tá? Então essas fibras musculares deslizam, tá? Na contração e no relaxamento, tá? Então por isso que ele é chamado de músculo estriado esquelético, porque está ligado, ele tem as estrias e ele está ligado à parte da estrutura esquelética para dar movimentação do corpo. Aqui nós temos o anel inguinal. Ó. O anel inguinal é onde passa a artéria inguinal, tá? Então ela fica bem nessa região. Aqui é uma região que é muito fácil das chamadas hérnias inguinais, quando existe um relaxamento aqui na musculatura que favorece o surgimento de hérnias daí. Aqui nós temos a aponeurose do músculo oblíquo, tá? Essa aponeurose é a membrana que recobre aqui, mas em relação ao músculo oblíquo, que é esse músculo que cobre aqui, ó, está em cima do osso do ilho da bacia ilíaca. Agora numa visão da parte posterior, vamos ver na parte de trás, nós temos aqui, vamos começar por aqui, ó, a parte posterior do deltoide, que não dava para ver na outra imagem, porque nós estávamos vendo a parte anterior. Aqui nós temos a parte posterior dele, então ele se liga a essa estrutura aqui da escápula, ó. Quase toda a parte superior da escápula tem um ligamento do deltoide aqui, e ele faz essa pequena curvatura aqui e se liga ao húmero aqui. Então o deltoide ele tem 3 pontos de ligação. Então o posterior, aí a parte medial e a parte anterior na frente, tá? Aqui nós temos um músculo chamado de músculo redondo maior, ó, tá? Que é um que puxa o braço cada vez que você levanta, faz a elevação do braço e retorna o braço para dar essa movimentação do braço, que ele também se liga à escápula aqui. Só que ele fica abaixo desse músculo grande aqui, que é o chamado latíssimo do dorso, ó, tá? Então ele cobre aqui em cima. Então para poder visualizar o redondo, você tem que retirar esse músculo de cima aqui. E em cima, ainda acima desse, nós temos o músculo deltoide, que é o músculo grande que fica aqui, que cobre toda essa estrutura da parte de cima desses dois músculos. Aqui do outro lado dá para ver também o músculo redondo
da outra parte. E aqui a gente consegue ver o músculo tríceps, que é a parte posterior do braço, tá? Então aqui nós temos os tendões que ligam ele ao húmero, tá? E a outra parte, outro ligamento dele aqui. Então ele tem essa divisão aqui ao meio. Esse é o tríceps, que é o braço, que é o músculo que faz o movimento junto com o bíceps de controle do braço. Só um pouquinho, rodei o mouse demais. Então nós temos aqui a escápula, tá? Vamos ver agora só a estrutura da escápula e do húmero, tá? Então a escápula é esse osso chato, tá? Que ele se liga à clavícula e aqui é a parte do acrômio, tá? Que é a parte onde está o ombro. E aqui nós temos um músculo chamado de infraespinal, que ele cobre toda essa estrutura aqui da escápula, ó, né? E aqui o redondo aqui embaixo, só a gente está vendo ele sem os outros músculos em cima, fica mais fácil de visualizar, tá? Então, aqui é a parte a parte posterior, tá, da escápula. Nós estamos vendo da parte das costas atrás, tá? E aqui nós vamos ver agora a parte anterior, a parte da frente dele, tá? Só que lembrando que ele está ligado. Aqui tem toda a estrutura das costelas aqui acima, tá? Que foi retirada para poder visualizar. Então essa parte interna dele nós temos daí o subescapular, que é esse outro músculo aqui que ajuda na movimentação da escápula, que ela circula para dar todo o movimento do ombro, tá? E aqui nós temos o músculo supraespinal, ó, que ele se liga diretamente aqui ao húmero, ó, fazendo essa movimentação de elevação e para elevar e abaixar o braço nesse processo de movimentação do ombro, tá? Aqui existe um ligamento, ó, que liga a clavícula ao acrômio, chamado de ligamento acrômio clavicular, tá? Então, é um ligamento de ligação. Agora nós vamos ver um músculo que ele bem aqui nessa separação no corte transverso, que vai fazer a separação dessa parte do abdômen e do tórax, tá? Então aqui ó, nós estamos vendo o reto abdominal, mas visto dentro desse corte transverso, ó, isso por cima, tá? Aí aqui a bainha de proteção do músculo, ó, que cobre ele, e aqui a aponeurose do músculo, que é a parte cartilaginosa de ligação. Então aqui nós estamos vendo a pele, ó, a parte da pele, o tecido conjuntivo, no caso aqui de gordura, tá? Adiposo. E aqui a linha alba, que é a linha que faz bem a parte do meio de separação desse músculo. Então aqui, nessa visão aqui da cavidade torácica e da cavidade abdominal, tá? Dá para ver bem o osso externo aqui, as costelas, ó. E aqui nós temos aonde vai se ligar a estrutura dos músculos chamados intercostais internos, porque na parte externa nós temos os músculos que vão fazer, então fazem a ligação aqui, ó, com as costelas, tá? E na parte interna nós temos os intercostais, que também favorecem a movimentação da costela, tanto no caso para puxar, tá? O oblíquo vai puxar essa estrutura e depois o interno vai puxar para ela fechar novamente, o que dá o movimento das costelas de expansão e de relaxamento. Então, na parte externa, nós temos os intercostais, eles puxam as costelas para abrir o movimento respiratório, e depois os intercostais vão puxar a costela de retorno para você fazer um movimento de expiração, tá? E aqui nós temos um músculo que é o diafragma, que ele tem um formato diferente, ele
ele tem um formato assim horizontal, ó, e ele faz exatamente a separação do tórax do abdômen. Então, junto nesse movimento respiratório, o diafragma faz o que? Ele puxa o pulmão para a parte inferior, para o ar entrar, e depois ele relaxa para esse ar sair. Então, ao mesmo tempo, no movimento respiratório, você tem o trabalho da caixa torácica aqui, trabalhando a musculatura para expandir o tórax, e na parte interna, o diafragma trabalhando, puxando o pulmão para ele encher de ar e depois ele relaxar, tá? Tudo isso é um processo que ocorre em sincronicidade. Então, lembrando aqui, os intercostais internos, tá? Parte de dentro das costelas. Os intercostais aqui, ó, também internos do outro lado, para vocês visualizarem eles, tá? Que vão fazer esse trabalho. Aí aqui o músculo reto do abdômen foi retirado aqui para que pudesse ver a musculatura que está abaixo, tá? Abaixo dessa musculatura. Aqui, ó, nós temos na parte posterior, só que nós estamos vendo por dentro agora, tá? Como se tivesse tirado todos os órgãos aqui. Esse outro músculo aqui que é chamado quadrado, que é chamado de músculo quadrado, tá? E aqui nós temos o transverso, que é o que pega aqui a região dos flancos aqui, ó, que está ligado aqui ao osso íleo da bacia ilíaca. Alguns músculos têm o formato circular, né? Então, por exemplo, na região, aqui é uma região do períneo, tá? Então nós estamos vendo aqui uma parte da bacia ilíaca, ó. Aqui é o músculo glúteo, que é o músculo do bumbum, tá? Ó, tá aqui. Ele tá ligado aqui ao cóccix, tá? A região, o sacro e a parte da bacia ilíaca, o ilho, tá? Que dá uma movimentação dele. Então esse músculo é responsável por manter a gente em pé, né? Segurar toda essa estrutura. E nós temos na parte interna alguns músculos que vão fazer o trabalho de esfíncter, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o ânus, né, ó, e tem essa musculatura lá em forma circular aqui, ó. Então, o esfíncter interno do ânus, ele é involuntário, não depende da nossa vontade. O esfíncter externo você controla através desse movimento dessa musculatura que tem o formato, ó, circular aqui, ó, chamado de orbicular, tá? Da região anal aqui nesse caso. E aí nós temos ainda na região anal temos ainda o músculo pubo-retal, o pubo-coccíneo, tá? E o ilho-coccígeno, tá? Não precisa se preocupar muito em decorar esses nomes, é só para vocês saberem que existe toda essa estrutura de musculatura aqui, que elas fazem um trabalho também de controle, tá? Também de fluxo, do controle na hora do controle das fezes, né? Da saída, né? O controle aqui do ânus. Aí essa é uma estrutura feminina, tá? Só para lembrar. Então nós temos aqui o triângulo do períneo, ó. Então aqui existe a vagina, tá? A proximidade do ânus da vagina é muito próxima, tá? Aqui nós temos o ósseo da uretra, tá? Que é a abertura da uretra, e aqui existe uma musculatura, ó, tá? Que é o músculo esfíncter externo da uretra, tá? Que vai fechar essa estrutura aqui da uretra. Então, para alguns músculos que têm uma função não só óssea, mas também a função dentro do funcionamento de alguns sistemas, tá? Aqui já essa peça aqui agora é a estrutura do períneo do homem, tá? Mesma coisa, aqui é igual a estrutura da musculatura orbicular do ânus, ó, ao redor, tá?
Aqui a região do glúteo a mesma coisa. O que muda aqui que o homem tem é o músculo isquio cavernoso, que está ligado aqui à estrutura do pênis, ó, e o bulbo esponjoso, tá? Que está ligado à parte do meio do pênis aqui, nessa região aqui, tá? Então, e aqui o esfíncter externo da uretra, tá? Que fica aqui dentro, na parte interna, que é o que ele faz o controle urinário quando se quer controlar a urina, tá? Então ele faz esse controle. E aqui nós temos o músculo transverso do períneo. Então aqui a gente finaliza a aula, essa primeira parte da estrutura muscular, tá? Em que pega a estrutura do tórax e dos membros inferiores do sistema muscular, tá ok?